Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura de mercados. O vídeo de hoje está bem especial, tem bastante coisa aí bacana para mim mostrar para vocês, de movimentações que a gente teve de quarta para cá, né, que foi quando eu postei o último vídeo. Então, sem muito mais delongas, vamos analisar primeiro o Bitcoin. Tá? A gente está vendo aqui no tempo gráfico diário, né, a gente tinha aquela cunha que eu falei para vocês, né, que é um padrão que tende a romper para cima, né? E a gente estava na quarta-feira nesse momento aqui. Eu vou aproximar um pouco mais agora, vou botar no tempo gráfico de 1 hora. Vamos ver mais de pertinho aqui o que está acontecendo. Ah, na quarta-feira, se não me engano, a gente estava bem nesse ponto aqui, né? Que era uma resistência que o Bitcoin precisava romper, que era da região de quase 116 mil dólares, né? Eu ainda comentei que se ele passasse para cima dela, aumentaria a chance de ir para a próxima resistência, né? Então o preço ele sempre vai buscar resistências quando elas existem, né? A menos que ela faça um topo novo, né? Uma máxima histórica nova, que aí não se tem bases de preço acima, né? Não se tem resistências, o preço fica livre, né? Por isso que sempre que acontece um topo novo, a gente não tem como. A gente tem algumas formas de projetar alvos, mas a gente não tem muita certeza de onde vai, né? Quando a gente tem assim correções que nem a gente teve no Bitcoin agora, fica um pouco mais fácil de a gente traçar e acompanhar os movimentos, né? Então, beleza, né? O Bitcoin rompeu aqui 116 mil e já está lá no 118 mil de novo, né? Quase 119, que é uma região chave, né? Então, momento bem interessante aqui para o Bitcoin. Se ele romper isso daqui e continuar trabalhando acima durante essa semana, né? A gente pode ver sim um reteste na região de 123 mil de novo. Vai buscar, né? Os 123 mil que foi a máxima histórica. Né? Tem um chãozinho para isso acontecer? Tem. Vai depender de alguns fatores? Vai. Mas os touros estão no controle. Tá? Isso está bem nítido com essa movimentação que a gente teve, principalmente do Ethereum. Né? O Ethereum brilhou aí bastante nesses últimos dias. E eu já vou falar um pouquinho melhor dele, o porquê que teve essa alta expressiva aí no Ethereum. E quando a gente tem, inclusive, movimentações grandes assim nas altcoins, principalmente no Ethereum, tá? A gente tem uma das primeiras fases acontecendo da out-season, né? Então vamos lá. Então a gente viu aqui o Bitcoin, tá bem bacana, tá numa região um pouquinho decisiva aqui que talvez ele não rompa de primeira, né? Então é possível que faça algum tipo de correção, talvez para romper. E agora a gente vai dar uma olhadinha em Nasdaq, né? Nasdaq que abriu agora às 7, mercados futuros. Mas ó, Nasdaq aqui está num momento também interessante. Eu tinha desenhado esse canal aqui, né? No último vídeo ele estava um pouquinho mais para baixo. Eu dei uma ajustada nele, ele estava assim. Dei uma ajustadinha nele, né? Então aqui a gente tem alguns pontos. Eu vou até limpar um pouco mais o gráfico aqui para a gente olhar melhor. Aqui a gente tinha aquela cunha que rompeu para baixo, né? E agora aqui a gente tem um canal de alta. Eu até falei errado no último vídeo, falei canal de alta tende a romper para cima, né? Na realidade não, é que nem a cunha. Tudo que é apontado para cima, né, canais, cunhas, tendem a romper para baixo no fim da história. Então, Nasdaq, ele está num momento também bem uma região de topo, né? Literalmente está quase lá no topo histórico de novo, o que traz mais resistência, né? Então, tem que ficar de olho. Tá um pouquinho arriscado agora, né? O mercado americano, ele pode dar uma corrigida, ele pode de repente buscar aqui a base do canal de novo para tentar fazer uma nova máxima. Ou durante a manhã ele já pode de repente também a partir daqui, mas eu acho mais provável a gente ter algum tipo de correção ainda, devido a toda essa movimentação que Nasdaq teve aqui desde do dia 25, não, desde o dia 1º. Do dia 1º até o dia 10, agora são 10 dias seguidos aí que a gente está com uma movimentação de alta, né? Então, o que mais me preocupa realmente, assim, que me chama a atenção é essa região de topo, tá? Mas como o mercado está forte, é possível sim, né? Existe uma probabilidade bem grande que ele vá buscar uma nova máxima, né? E com isso, com certeza, o Bitcoin vai fazer o mesmo movimento, tá? Ele vai tentar buscar lá os 123 mil dólares de novo, né? A gente pode ver aqui que, inclusive, ó, olhando mais de pertinho aqui agora, ele já está tentando fazer isso aqui. Ele está namorando nessa região aqui, nessa resistência, e está tentando ir embora. Já passou aqui para cima de novo, o que né, nos dá mais um indicativo que a gente pode ter uma semana bacana aqui de altas.
Vamos dar uma olhadinha no Ethereum, né, que brilhou bastante aí nesses últimos dias. Vamos ver o tempo gráfico diário dele para a gente ver bem de longe. Ethereum que deu uma excelente entrada, né, na região aqui de 3.400, que era uma região que eu tinha falado já há algumas semanas, que era uma região boa para deixar pelo menos uma ordem, né? E escalonando ordens aqui nas Fibonaccis, né? Então a gente teria uma ordem aqui em 3.400, que é uma ordem que pegou minha, né? 3.200 e um ponto mais chave ainda que seria mais abaixo, que é aqui a região de 0,5, né? Quase 3 mil dólares cravado aqui. Tá tão forte ainda que o primeiro ponto aqui segurou, né? Então a gente está vendo aqui o Ethereum conseguiu romper, na realidade, uma resistência bem forte, que era essa aqui da região dos 4 mil dólares, né? A gente pode ver quantas vezes tentou romper isso aqui desde lá de março do ano passado. Então demorou mais de um ano para conseguir romper essa região aqui de fato, né? Então aqui a gente está vendo, foram 3 tentativas, essa aqui é a quarta, né? Essa aqui a gente pode considerar também, ó. Deixa eu subir isso aqui. E aqui a gente tem de fato um rompimento nítido, né? E a gente vê que conseguiu passar. Deixa eu deletar isso aqui para ficar mais fácil de a gente ver. Aqui fica bem nítido, né? Então o Ethereum está muito forte, está bem bacana, né? Mas se vier alguma correçãozinha, ele pode fazer um reteste de novo nessa região de 4.000, né? 4.000 de novo, por ser um número psicológico e por ter sido uma resistência bem forte, ele agora vai atuar como um suporte, né? Toda resistência quebrada que o preço consegue avançar um pouco, a gente tem uma consolidação de um suporte depois, né? É possível que o preço volte aqui nas 4.000 e aí a gente vai agora para o tempo gráfico semanal para a gente ver um pouquinho mais de longe. Qual é a máxima histórica do Ethereum aqui? A máxima histórica do Ethereum está em 4.877. Então, naturalmente, o Ethereum vai tentar chegar lá. No mínimo lá, tá? No mínimo ele vai chegar aqui. O que é uma boa região para realizar lucros, né? Eu, particularmente, dessa compra aqui de 3.400, eu vou realizar algum lucro quando chegar aqui próximo de 5 mil dólares. Tá? Para mim, é uma região que o preço pode sim chegar lá e bastante gente acabar vendendo, né? Porque é realmente o topo histórico de 2021, né? Então, tem muita gente aí que inclusive ficou presa desde essa época aqui, né? Imagina quem comprou aqui em 2021, né? A 4.200 dólares, 4.300 e ainda tem, né? Ficou amargando esse prejuízo aí durante 4, 5 anos. E agora vai ver a oportunidade de estar pelo menos saindo no 0 a 0, né? Ou com um pouquinho de lucro. Então tem muita gente nessa situação aqui, né? Que vai acabar vendendo, né? Quando o preço chegar lá de novo. Então, como eu peguei aqui em 3.400, né? Para mim tá ótimo. A gente fez aqui uma excelente entrada, né? Foi um ótimo ponto. Então, para mim, o Ethereum tem essa possibilidade aí cada vez maior de chegar até lá, né? De renovar, de pelo menos testar o topo histórico dele de novo. E com o Ethereum ganhando força, assim, a gente tem, dentro do ciclo das alt-seasons, né? É importante que o Ethereum tenha esse movimento, tá? Ele acaba desencadeando outras coisas e principalmente faz com que a dominância caia. Porque muita gente vai trocar Bitcoin principalmente por Ethereum. Vai ver que o Ethereum está mais interessante, vai surfar a alta do Ethereum, né? E depois, inclusive, dependendo como tiver o Bitcoin, se o Bitcoin tiver prestes a fazer uma nova máxima, etc., eles começam a converter de novo, troca Ethereum por Bitcoin, né? Esse jogo, né, do mercado acontece muito, né? Principalmente por grandes players, né? Players aí que movimentam milhões, né? Dezenas de milhões de dólares aí. Então tá, vamos dar uma olhadinha na dominância, que para mim é o que mais fez um movimento bacana aqui, né? A gente tem esse canal aqui, né? De novo, a gente está vendo aqui no tempo gráfico semanal, bem de longe. E a gente teve aqui o rompimento do canal, né? Eu ainda não tenho uma confirmação, tá? Porque aqui eu tô vendo no tempo gráfico semanal e a gente pode ver que já deixou aqui um pavio, né? Então é possível, o que eu não quero ver, não vou nem dizer que é possível né? Mas o que eu não gostaria de ver é a dominância voltar a trabalhar aqui dentro desse canal, tá? Voltar para dentro dele aqui para mim seria o primeiro ponto negativo, né? Isso estaria contrastando com o Bitcoin ter feito um topo duplo, estaria contrastando com o Nasdaq ter chegado também no topo duplo de novo, não ter conseguido renovar uma máxima histórica, né?
Então, eu preciso de uma confirmação ainda para a gente afirmar que chegamos de fato na out-season, né? O que a gente vai precisar ver aqui agora? Para a gente ter mais um. Para a gente ver as altcoins assim explodindo de vez, né? A gente tinha aqui a dominância. Na quarta-feira eu falei. A gente estava mais ou menos aqui, né? A gente tem aqui a região de Fibonacci, ó, que eu ainda comentei que enquanto segurasse aqui em 0,382 estava ótimo, né? Porque isso aqui está servindo como uma resistência, né? Então, se a dominância vem aqui e cai, ótimo. E ela nem chegou a voltar lá, né? Ela fez um topo descendente aqui contra o topo anterior e furou. Então, primeiro sinal perfeito, tá? Isso aqui é um movimento que tinha que acontecer. Só que o que eu não quero ver agora, que nem eu expliquei ali no tempo gráfico maior, é que volte aqui para cima e faça isso aqui. Não pode acontecer isso aqui. Por que eu alerto que existe essa possibilidade aqui? Porque isso aqui aconteceu lá em dezembro, exatamente igual, ó. Vamos ver aqui em dezembro, ó. Ó, aqui em dezembro, a gente teve um movimento bem semelhante, né? A gente rompeu o canal para baixo, saiu dele, subiu logo em seguida, caiu de novo, mas a tendência que prevaleceu aqui foi uma reversão dessa queda toda aqui, né? Então, o que eu não quero ver de novo é isso, né? Esse tipo de acontecimento aqui vai fazer com que as altcoins caiam bastante de novo. O que eu quero ver agora? Eu quero ver no máximo um reteste, né? Reteste que a gente fala é o quê? É a dominância vir, bater aqui nessa região e essa região aqui rejeitar e ela cair bastante, tá? Aí sim, aí a gente vai ter mais um sinal, mais um indicativo, né, de uma out-season aí mais forte chegando, né? Então, eu acho que essa probabilidade aqui está cada vez maior, tá? O primeiro passo para isso acontecer, de fato, era sair desse canal, tá? A última vez que isso aconteceu foi em dezembro, né? Mas foi um falso ali rompimento, né? Vocês viram ali logo em seguida voltou. Mas dessa vez a gente tem a possibilidade aí, com os mercados internacionais fortes, o próprio Bitcoin forte, de a gente ver essa rejeição acontecendo, né? E aí sim, de fato, a gente vai ver bastante coisa subindo muito, muito, muito mais. Tá? E a gente vai ver uma coisa realmente bem explosiva. A gente vê aqui o próprio Total 3, né? A gente voltou para casa de 1 trilhão. A gente tinha chegado em 1 trilhão, 1,8 trilhão, corrigiu até 922, ou seja, né? Aqui saiu mais de 160 milhões de dólares das altcoins, mas já está recuperando, né? Já recuperou quase tudo. Chegou a 1,5, tá nessa região aqui de novo, então aumenta as probabilidades, né, de a gente ter uma continuação de alta aí das altcoins, né? No tempo gráfico semanal que a gente está vendo aqui, é possível que a gente continue trabalhando aqui e tenha uma movimentação mais exponencial, né, com a dominância caindo. Então, para aquilo ali acontecer, a dominância tem que fazer o caminho inverso, né? Uma coisa vai estar ligada à outra, né? Mas eu prefiro acompanhar principalmente pela dominância isso, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos fechar o que a gente falou também no último vídeo do ouro. Ouro aí que tá querendo de novo renovar máximas. Mas eu ainda assim acho muito arriscado. Eu não gosto de comprar um topo assim do que nem tá aqui. Eu tomaria um pouquinho mais de cuidado com o ouro por enquanto. Mas que tá forte, tá. Tá tentando romper ainda essa linha aqui. Vamos ver o que mais. XRP. XRP também, né? Eu comentei no último vídeo que tinha que romper esse movimento aqui, esse padrão de equilíbrio aqui que tava. Né? Conseguiu romper, ó, fez bem parecido com o que eu tinha desenhado, foi ali em cima, caiu para subir. ADA também, a maioria das altcoins fez um movimento semelhante aqui, né? Lógico que algumas subiram mais que outras, né? Mas no geral várias delas subiram, né? E várias estão corrigindo aqui. Se a gente vê aqui, ó, já tem, deixa eu ver, Magic. Magic aqui está iniciando uma correção, já corrigiu 5%, Mana. Por que essas altcoins estão corrigindo agora, né? Aqui, ó, a Nier, a Solana. Solana ainda tá bem forte, ó. Solana chegou em 1,85, né? Eu tô com o preço médio dela bem bacana, acho que meu preço médio tá em 1,69 agora, mais ou menos aqui. Ela tentou corrigir, já tá subindo de novo, mas, né, de novo aqui, a gente tem
a gente tem ali a dominância subindo um pouquinho, ela precisa cair mais para as coisas continuar subindo, né? Principalmente as altcoins. Então, mas no geral tá tudo bacana, olha. Tudo que tá corrigindo agora, deu uma corrigidinha, dá para pensar em compras, tá? O cenário tá mais interessante para compras do que para realização de lucro ainda, tá? Mas assim, o bacana é o quê? Traça ali uma Fibonacci, né? Vê alguns pontos, algumas regiões, não sai comprando tudo agora, que nem eu falei, a gente tá com Nasdaq em topo, a gente tem a dominância subindo um pouquinho, a gente precisa de uma confirmação, né? De que a dominância vai continuar caindo. Então, assim, tá bonito, tá? Já aconteceu os primeiros passos, assim, pra gente ter altas mais expressivas. Só um pouquinho de cautela, né? Esperar uma confirmação, quer comprar, compra, não sai comprando tudo ainda, né? Quem já vinha se posicionando aí nas últimas semanas com as correções que teve, pegou as melhores oportunidades que a gente teve, né? Então, se a dominância voltar a subir um pouco e chegar aqui no canal, por exemplo, ó, chegar aqui na região de 61% e houver essa rejeição aí que eu estou esperando, a gente vai ter as melhores entradas nas altcoins, tá? Então, vamos pegar aqui algum exemplo. Vamos pegar a XS aqui. A XS, vamos traçar aqui uma Fibonacci. Quase até em cima. Seria o quê? Na região de 0,382 de novo. A gente está vendo que está segurando nas regiões de 0,382. Né? Então aqui, por exemplo, a XS é um bom ponto para colocar uma ordem. 0,236 aqui, eu acho um pouco arriscado, mas até daria para colocar. Vamos ver outras. BNB. Vou apagar esses desenhos aqui. Vamos ver a BNB. Vou fazer primeiro aqui invertido. Vamos ver onde é que ela parou. A BNB está com dificuldade aqui de passar da região de 0,618, né? Fazendo a Fibonacci aqui a retração. Então, o BNB tomar um pouquinho de cuidado quem quiser comprar. Esperar aqui alvos um pouquinho melhores. Região de 0,382 de novo. Tá, então, BNB aqui, se for para colocar uma ordem, 786, vai escalonando ordens para baixo aqui, né? Para se acontecer mais uma altinha ali, mais uma correçãozinha, pegar essas ordens. Vamos ver que mais. Link. Link tá bem forte. Link chegou na outra resistência, né? Eu vinha falando da Link principalmente com o Nicolas, né? Um aluno nosso aí que tinha perguntado para dela uns vídeos atrás. E ela chegou na próxima resistência, né? Ela tinha uma resistência em 19, foi lá em 22, cravado, né? Então, de novo, o que a gente pode esperar aqui da Link, né? Quem quer adicionar mais Link na carteira? Pode esperar fazer um reteste aqui, ó, na região de 19, 20 dólares mais ou menos. Pode traçar aqui uma Fibonacci. E botar aqui, por exemplo, em 0,382 de novo. Aqui é uma ótima região. Pode colocar aqui em 19 também, 19,60, mas aqui na região de 0,5 também é bacana, né? Quem quiser ser mais ousado, já quiser entrar antes, né? Já quiser colocar uma ordem um pouquinho mais curta, bota aqui em 0,236, região de 21 dólares, a Link. Se a gente tiver uma correção pequena, né, e a Link quiser ir lá buscar os 25 dólares, essa região de 0,236 aqui já é bacana também, já pode ser um primeiro aporte. Vamos ver o que mais posso falar aqui. Dólar. Dólar que está se segurando aqui na região de 5,42, que eu tinha comentado que era um suporte bem forte, né? A gente vê aqui que 5,42 atuou várias vezes como um suporte e está tentando segurar aqui de novo, né? Então a gente tem aqui dólar que talvez suba um pouco aí durante essa semana, né? Vamos ver se esse padrão aqui, se esse suporte aqui vai de fato segurar mais uma vez, né? O lance é que quanto mais um suporte é testado, que a gente teve vários testes aqui em 5,42 que foi segurando o preço, uma hora ele tende a não segurar, né? Então, se a gente vê aqui a perda desse suporte do dólar em 5,47, a gente pode ver o dólar chegando a 5,20, chegando perto aí da casa dos 5, tá?
Pelo menos 5,30 aqui, ó, 5,20. Abre espaço assim pra gente ter uma queda maior, né? Porque é um suporte muito importante aqui pro dólar, essa região aqui de 5,42, 5,43, 5,44. Ah, então quem quer comprar dólar ainda tá bacana. Esse suporte aqui pode segurar legal, né? Pode ser que ele segure mais uma vez aí e aí o dólar sobe de novo. Vamos ver o que mais. Falar da ADA também, que eu comentei um pouquinho no último vídeo. A gente tem aqui também ó, o mesmo, aquele padrão de equilíbrio. Acabou rompendo ali, não chegou a tocar na base aqui de novo, mas teve um pouquinho de correção, né? Está subindo bem, né? Subiu bem, já foram quantos por cento aqui de alta? Chegou 12% de alta, corrigiu um pouco, está em 8%. Várias moedas aqui que estão interessantes ainda, começando a corrigir um pouco. Para mim, essa aqui vai ser uma semana bem decisiva, porque ou o Nasdaq faz uma nova máxima, ou ela corrige, né, ou vai ter uma rejeição. Bitcoin vai tentar renovar provavelmente os 123 mil dólares. E com isso, a gente pode ver a dominância subindo um pouquinho para depois cair. Para mim, seria o melhor dos melhores dos melhores dos cenários, né? Seria o perfeito assim para a gente ter continuidade de alta, né? Nasdaq renovar a máxima, Bitcoin no mínimo testar os 123 mil dólares de novo, né? E a dominância cair depois disso. Tá? Cenário ruim seria o que para essa semana? Bitcoin chegar lá em 122 e rejeitar forte, ter uma venda grande ali. Nasdaq rejeitar o topo histórico dele de novo, não conseguir renovar a máxima, né? E a dominância subir. A gente vê a dominância voltando a subir, voltando lá para dentro do canal, né? Voltando aqui para dentro e fazendo com que as altcoins caiam bastante de preço, né? Tem uma venda bem massiva aí nas altcoins. Tá? Então a gente está com o mercado tá bem volátil, tá bem bacana, né? A gente pode ver que de quarta até domingo, né? Até hoje aqui, a gente teve uma movimentação bem expressiva aqui, né? Foi bem legal isso aqui. Trouxe bastante altas aí nesses dias. Então agora é aguardar, pessoal. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Minha expectativa tá boa. Eu acho que a probabilidade maior é de novas máximas, de a gente continuar essa tendência de alta bacana. Mas, né, meu papel aqui é sempre alertar que nem tudo que a gente quer às vezes acontece. Pode acontecer um cenário inverso, então a gente tem que estar sempre protegido, né? Não ser surpreendido, melhor dizendo, né? Porque o mercado ele é soberano. A gente não tem como adivinhar, né, ou afirmar que algo vai de fato acontecer, porque senão todo mundo tava rico, né? Então todo mundo já estava multimilionário, não precisava mais estudar, né? Essa é uma maravilha. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Quarta-feira tem mais. Se gostou, deixa um like aí. Se quiser que eu analise alguma moeda aí no vídeo de quarta-feira, algum ativo, deixa nos comentários aqui. E a gente aborda aqui, eu abordo no próximo vídeo. Beleza? Valeu, uma ótima semana aí pra nós.